Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Colo do Pai. E hoje eu quero falar com você sobre algo que muitos esquecem. Que quando Deus decide agir, uma noite é suficiente. Hoje vamos falar sobre o anjo que matou 185 mil soldados em apenas uma noite. E quem era esse anjo, segundo estudiosos da Bíblia? Estamos no reinado de Ezequias. O Império Assírio era a maior potência mundial naquela época. E Senaqueribe cerca Jerusalém. Ele envia cartas afrontando, zomba de Deus, humilha o povo. E humanamente, não havia saída nenhuma. Jerusalém estava cercada, sem exército suficiente, sem estratégia de guerra. Mas Ezequias faz algo poderoso. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Ele pega a carta de afronta e espalha diante do Senhor. Ele não responde no grito, ele responde no altar. Vejam que ele não se iguala à afronta. Ele simplesmente leva essa peleja para o Senhor. Como se dissesse, essa peleja não é minha, Senhor, és tua. E naquela noite, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, o anjo do Senhor sai. Olha só, o anjo do Senhor sai. E uma noite, em apenas uma noite, 185 mil mortos. Sem espada de Israel, sem guerra humana, em apenas uma noite. E a pergunta que não quer calar, quem era esse anjo? Vamos aprofundar um pouco mais? Teólogos apresentam 3 interpretações principais para essa pergunta, conforme os estudos. A primeira era um anjo guerreiro comum enviado por Deus. Primeiro, que se era um anjo guerreiro, já não é comum. É um anjo enviado por Deus. E alguns estudiosos entendem que foi um anjo do exército celestial. A Bíblia fala de hostes angelicais em Salmo 103. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que sois poderosos em força. Repetindo, bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que sois poderosos em força. A segunda possibilidade é que seria o arcanjo Miguel. Alguns teólogos dizem isso. Por quê? Quando nós vamos lá em Daniel capítulo 10, versículo 3, Miguel é chamado de príncipe que luta por Israel. Então alguns teólogos fazem esse link, Em Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel se levanta em favor do povo. Ele é descrito como guerreiro espiritual. E a terceira, a qual eu me apego bastante, que fala sobre a manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Muitos estudiosos reformados defendem que o anjo do Senhor, em vários textos do Antigo Testamento, é uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação. Por quê? Porque o texto não diz um anjo. Ele é bem específico, ele fala o anjo do Senhor. E em várias passagens ele fala como Deus, recebe adoração e age com autoridade divina. Para muitos teólogos estudiosos, ali não era apenas um mensageiro, era o próprio Senhor intervindo a favor
de Israel. Preste atenção nisso. O povo estava cercado, mas não estava abandonado. O inimigo estava armado, mas Deus estava atento e pronto para intervir. Você pode estar cercado hoje, mas isso não significa que você está perdido. O céu não entra em pânico. Quando Deus se levanta, não precisa de batalha prolongada. Apenas uma noite basta para que Deus resolva tudo. Agora, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. 1000 anos pode ser apenas um dia para Deus. Entende? Por isso que nós devemos controlar a nossa ansiedade. Nós podemos estar cercados de escarnecedores, de acusadores, mas Deus está conosco. A presença de Deus é a certeza absoluta de que nós somos vitoriosos. E tem guerras que a gente tenta vencer no braço, e Deus diz assim: espalha tua guerra diante de mim, porque essa peleja não é sua. Olha só, a gente muitas vezes sofre por ansiedade, né? Por se antecipar às situações. Mas Deus está ali esperando o momento certo, a noite certa para pessoalmente agir a teu favor, a favor da justiça divina. E talvez hoje você esteja cercado por processos judiciais, injustiças, por perdas materiais, perdas financeiras, perdas familiares, acusações, silêncio. Aquele silêncio é ensurdecedor, porque só você ouve. Por medo. Mas o próprio Deus manda te dizer que o mesmo Deus que agiu naquela noite a favor de Israel continua sendo o Deus. E ele não precisa de semanas, não precisa de meses, não precisa de ajuda humana nenhuma. Quando ele decide agir, o impossível cai. Apenas ore e entregue. Espalhe no altar a sua peleja. Vamos fazer algo comigo aqui agora? Pegue simbolicamente tudo que está te afrontando. Toda carta, todo processo, toda acusação, toda ameaça, todo dedo apontado. E com as mãos abertas você vai dizer assim: Senhor, eu espalho diante de ti esse processo criminal, eu espalho diante de ti esse processo trabalhista, eu espalho diante de ti esse processo familiar de guarda, eu espalho diante de ti esse processo familiar de partilha, eu espalho diante de ti a restituição da minha família e a extinção de todos os processos que te acusaram. Eu não lutarei sozinho, Senhor. Eu não lutarei sozinho, porque o Senhor está comigo. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que peleja por nós, o Deus que envia os anjos, o Deus que destrói exércitos em uma só noite. Se há alguém me ouvindo cercado agora, Senhor, intervém para essa pessoa, intervém na minha vida, Pai. Se há alguém afrontando, responde, Senhor. Seja o próprio advogado, o próprio juiz. Se há alguém injustiçado, Senhor, julga essa causa e bata o martelo. Levante teu braço forte, mova o invisível, envia socorro do alto, Senhor. Que toda afronta caia por terra agora em nome de Jesus, que toda guerra invisível seja desfeita, que toda opressão recue agora em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que age em silêncio, mas age com poder. Em nome de Jesus, amém. E se você crê no que Deus que ainda age na sua vida, escreva aqui:
Uma noite é suficiente. Escreva aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, não saia do colo do pai.